boa noite, Simone, Suzana, todo mundo. Boa Beijo noite, grande. boa noite, Marisa. Viu? Fica com Deus. Tchau, tchau. Deus, Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galerinha, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Além de com frio, tem alguém com calor aí? Eu duvido que tem alguém com calor nesse momento. Duvido muito. Ó, boa noite, Fernandinha. Boa noite, Guilherme, Cadija. Boa noite. Ei, Letícia, joia. Ei, Suzana, maravilhosa. Boa noite. Ei, Tudo Maísa, bem? boa noite. Boa noite, Thalita. Boa noite, Vitória, Laura, Rian. Você tá bom demais? Boa noite. Boa noite, Amandinha. Bom? Boa noite. Quem mais? Boa noite, Bela, Cláudia. Muito bom. Vão que vão. Os guerreiros aí da segunda-feira à noite. Frio, mas a gente tá aqui na luta. Olha só. Hoje, muito ânimo, muita disposição. Além do frio, muito frio. Que hoje a gente vai começar o nosso módulo de genética, pessoal, né? A gente falou aí sobre vários aspectos da ecologia. Inclusive, parece que a minha pasta com as aulas está meio zoada lá no Drive, então eu vou dar essa conferência, né? Já me avisaram, só que hoje eu dei aula literalmente o dia inteiro, mas eu vou resolver para estar todos os materiais lá direitinho para vocês, todas as aulas. Aí na sexta vocês fizeram uma revisão sensacional com a Marina, Marina, de ecologia. Agora a gente vai partir para genética, né? A gente vai mudando os módulos, mas vez ou outra trazer aí exercícios no módulo anterior para a gente manter o conteúdo fresquinho. Bela tá animada, assim que eu gosto. Vamos que vamos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, um minutinho. Então, para a gente começar esse nosso módulo de genética, a gente vai ver os conceitos básicos. A gente fez isso também em ecologia. Ai, meu Deus, cadê vocês? Opa, achei que eu tinha fechado a tela aqui. Eu tô tão louca, tô tremendo de frio, que eu tinha fechado a tela. Muito bem. A gente fez isso em ecologia também, de começar, né, o módulo, o conteúdo. Vamos aqui, compartilhe. Ok. De começar o conteúdo vendo os conceitos básicos. E na genética, isso vai ser ainda mais importante, pessoal. Deixa eu pôr o módulo de apresentar aqui. Por quê? Conceitos básicos, como o próprio nome diz, são básicos. E se a gente... vocês vão ver que não vai ter uma pergunta no Enem, tipo assim, perguntando o que é genótipo? O que é fenótipo? Mas esses conceitos vão estar contextualizados. Se a gente não souber eles, a gente não consegue resolver a questão, a gente não consegue avançar, beleza? Então, é uma parte muito, muito introdutória, mas muito, muito importante, tá bom? A gente vai aqui devagarzinho. Primeira coisa de tudo, quando a gente fala em genética, fala assim, vamos começar a estudar genética. A Bela já chegou animada aí. Quando vocês escutam falar em genética, o que vem à cabeça de vocês? Pai e mãe. Pai e mãe, boa. Pai e mãe vão passar essa genética aí para a gente de alguma forma, certo? O que mais? Ervilha. Ervilha! As ervilhas de Mendel, famosíssimas, exatamente. No final dessa apresentação, já começamos a falar de ervilhas. Falhou um pouquinho, não sei se foi o Guilherme que estava falando, mas o áudio falhou. Fala de novo, por favor. O Rian. Eu tive áudio recentemente de DNA, esse negócio. Maravilhoso. Então, a gente vai fazer uma dobradinha aqui para você me ajudar. Pode ser? Então, falaram aí. Ai, não. De biologia. Aqui a gente divide a responsabilidade. A Amandinha aí falou de pai e mãe, né? Essa ideia de um passar a genética para o outro, a gente tem muita essa fala, né, no popular, assim, fulano de tal tem a genética boa, né? Quando a pessoa não engorda muito, fulano de tal tem a genética ruim, fulano de tal tem a genética igual a mãe, igual o pai, puxou mãe, puxou o pai.
Então, a genética é uma ciência, é um ramo da biologia que vai estudar a hereditariedade. Olha que palavra linda, eu acho bonito. Hereditariedade. É como que as características são herdadas, como que as informações aí são passadas entre as gerações. Né? Falou de pai e mãe, mas os avós também. Quem aqui tem olho verde ou olho azul? Tem alguém na turma que tem olho claro? Ou conhece alguém que tem olho claro? Meu sobrinho nasceu com olho claro, mas a minha irmã Sobrinho? com olho claro não. Exatamente isso que eu ia falar. É muito comum no pessoas que têm olho claro não ter os pais com olho claro. Isso é mais comum do que a gente imagina, assim, a gente pensa. Nossa, a pessoa nasceu com olho claro, mas a mãe dela não tem olho claro? O que aconteceu? Porque essa genética, né, essas características, são passadas, como eu disse, ao longo das gerações. Então, às vezes, você vai achar esse olho claro lá na avó, ou no avô, ou no tio. Então, a gente vai ver que essas informações são armazenadas aí. Eu chamo de adotador. Essas informações são armazenadas aí na família. E mesmo que a mãe não tenha característica e o filho tenha, a mãe passa essa característica para o filho, né? E como que isso tudo acontece, né? Como que essa genética vai pulando gerações, mas fica aí na família? Através de uma molécula muito importante, que o Gui falou aí, que acabou de estudar, que é o DNA, tá? É muito comum associar a genética ao DNA, porque o DNA é essa molécula da hereditariedade. Essa molécula que é passada do pai para o filho, que depois vai passar para o outro filho, e assim vai. A gente vai ver que esse DNA, ele tem digamos assim, a receita para todas as nossas características. Então, por exemplo, uma característica bem prática, assim, que eu gosto de falar, melanina. Minha pele é negra porque a informação para produzir a cor negra está na melanina e essa informação veio do DNA. O DNA precisa sintetizar essa proteína, a melanina, e ela vai dar essa cor para a minha pele. Então, essa informação está gravada lá no DNA. Tanto para a cor de pele, quanto para a cor de cabelo, para formato do dedão do pé, para posição do estômago, todas essas nossas características estão aí presentes no nosso DNA. E aí eu pergunto para vocês, esse DNA, com todas essas nossas características, né, essa molécula que está aqui desenhada de roxo e rosa, vocês acham que ela vai ser uma molécula pequena ou vai ser uma molécula grande? Muito pequena. Grande. Ela é pequena porque ela tem que caber dentro das nossas células, né? Vamos chegar aí, como é que sai do grande e chega no pequeno. Mas já que ela tem a receita para todas as nossas características, cada partezinha do nosso corpo e até das questões emocionais também, tem vários artigos que falam que a questão emocional, comportamento também está inscrito aí nesse DNA, ele precisa ser uma molécula muito grande. Tão grande, mas tão grande, que ela sai daqui, vai lá no Sol e volta 66 vezes. Se a gente pegasse todo o DNA de todas as nossas células, que são muitas, e alinhasse assim, fizesse um trenzinho de DNA, ele ia fazer essa volta, ir daqui e voltar no Sol 66 vezes. E aí falaram, o Guilherme falou, mas é uma molécula pequena. Ela tem que ser pequena porque ela tem que caber na nossa célula. Então, vamos pensar. Uma molécula grande, porque ela tem todas as nossas informações, tem que caber numa célula muito pequenininha. Nosso corpo é formado por essas células minúsculas que a gente só consegue ver no microscópio. Mas uma molécula gigantesca dessa vai caber dentro de uma célula. E aí acontece um processo chamado de condensação. Vai enrolar essa molécula. É o que essa figura aqui está representando. Então, essa molécula aqui de DNA, fala molécula, molécula é um conjunto de átomos, né? Como vocês viram aí com o rei da química, com a Thalita também. E essa estrutura, ela vai estar enrolada, como formando se fossem uns novelos, tá vendo? Pensa, não sei se alguém tem costume de fazer artesanato, quando eu era menor, eu fazia ponto cruz com a minha mãe. Então, para tirar a linha, a gente comprava essa linha sempre enrolada num novelo, assim, né? No caso, era uma linha mais fina, mas poderia ser um novelo de lã, qualquer coisa para eu enrolar
uma coisa que é muito grande. Até rolo de papel higiênico rola, né? Quando a gente vê lá na embalagem do papel higiênico. Ah, esse rolo aqui tem 30 metros. Imagina você carregando 30 metros de papel para sua casa. Então, para isso ficar mais fácil, mais viável, ele é enrolado no rolo de papel higiênico. Esse DNA ele vai ser enrolado também nessas proteínas especiais que a gente chama de histona. Histona é um nome que vocês não precisam se preocupar. Os nomes que forem mais importantes eu vou avisando para vocês. Mas a ideia aqui, importante é imaginar que esse DNA está enrolado. Esse DNA ele vai enrolar até formar o que a gente chama de cromatina, que vai aparecer nas nossas células, e ele vai enrolar ainda mais para formar o que a gente chama de cromossomo. Então, quando a gente vê em reportagens ou mesmo na televisão, o cromossomo tal, cromossomo X, cromossomo Y, o gene que está presente em tal cromossomo, esse é o cromossomo. O que eu quero que vocês percebam? Que DNA e cromossomo são a mesma coisa. A diferença é o grau de enrolação, digamos assim. É o grau de condensamento que eles estão. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. E aí, esses segmentos de DNA, essas partezinhas do DNA, vão formar o que a gente chama de genes, tá? Gene vai ser uma parte do DNA responsável por uma característica nossa. Se ele é uma parte do DNA e o cromossomo é um DNA condensado, eu posso dizer que o gene é uma parte do cromossomo também. Beleza? Vou passar aqui, depois eu volto nesse slide só para vir nessa parte aqui primeiro. Então, o gene vai ser responsável por uma característica nossa, pensando assim de forma bem geral. Biologia tem várias exceções, né? Sempre falo com vocês que biologia não é uma ciência exata, mas de forma bem geral, um gene vai ser responsável por uma característica. Então, eu tenho em meu DNA um gene que determina a formação da melanina, que vai ser responsável pela minha pele negra. Beleza? E alelo vai ser a variação desse gene. Como assim? Imagina que, aqui eu já peguei o exemplo das ervilhas, né, que a Bela lembrou. Vamos supor que as ervilhas têm um gene que determina a cor. O gene é para característica, a característica é cor. O alelo vai falar que cor é essa. Então, eu tenho o gene A, que determina a cor na semente das ervilhas, e os alelos que vão determinar se a cor vai ser verde ou se vai ser amarelo. Eu diferencio esses alelos em dominante e recessivo. Então, o alelo, ele vai ser uma variação desse gene. Então, de novo, gene determina a cor, o alelo determina que cor. Se vai ser, no caso da ervilha, verde ou amarelo. Se no caso de uma flor, se vai ser de uma rosa, se vai ser rosa, branco, vermelho ou amarelo. Então, dependendo do ser vivo, tem essas variações ali dentro. Faz sentido? Beleza. Voltando aqui, então, a gente vai ter nas nossas células esse DNA sempre organizado nesses cromossomos, como a gente viu, bem condensado. E esses cromossomos vão estar organizados em pares, sempre em pares. Então, quem sabe me dizer quantos cromossomos tem a espécie humana? 46. 46, perfeito. Esses 46 estão divididos em pares, 23 pares. Por que par? Porque 23 vieram da mãe e 23 vieram do pai. Porque nós não somos uma cópia da nossa mãe ou uma cópia do nosso pai. Então, a gente não pode ter o DNA apenas de um deles. Nós somos uma misturinha. Claro que sempre aparece, né? Fulano de tal parece mais com o pai, ou fulano de tal é a cara da mãe. A minha afilhada mesmo, meus dois afilhados, são a cara do pai, os dois. Aí, a minha amiga, que é mãe deles, falou assim, poxa vida, carreguei 9 meses, pari, para sair tudo com a cara do pai. Sacanagem. Então, às vezes vai ter uma característica, a gente vai ver, né, as características dominantes de um lado, mas a gente sempre tem metade das informações do pai e metade das informações da mãe, tá? Isso a gente chama de, esses pares
a gente vai dar o nome de cromossomos homólogos. Então, vamos lá. Opa, desculpa. Eu sempre deixo tempo silencioso, não que eu resolvi já. Então, vamos lá. Cromossomos homólogos. Homo de igual. Igual o quê? O que eles têm de igual aí? Eles têm os mesmos genes, tá? Então, nesse exemplo que está aqui, vou dar para cá. Lá no cromossomo da ervilha, né? Ela tem um par de cromossomos, porque um deles veio da mãe, outro veio do pai. A ervilha tem pai e mãe? Tem. Tem seus descendentes também, né? A gente não dá esse nome, mas tem duas plantas que deram origem a essa ervilha aí, tá? E aí, aqui, nos dois cromossomos, eu vou ter o gene para a cor. E esse gene do pai e da mãe, ele vai estar expresso nas suas variações. Então, vamos supor, a mãe mandou a informação para que a ervilha fosse da cor amarela. E o pai mandou informação para que a ervilha fosse da cor verde, tá? Mas os mesmos genes que determinam a cor estão no mesmo lugar desses cromossomos homólogos. Então, repetindo, cromossomos homólogos são cromossomos que têm os mesmos genes no mesmo lugar. Tudo bem? Tudo bem. E o mais importante é saber que esses cromossomos homólogos são pares, e por quê? Um veio da mãe e o outro veio do pai, para formar aí as características. Esse gene é tipo o quê? Se fosse para definir. O gene é um segmento do DNA responsável por uma característica. Tá. Beleza? Uma parte do DNA, uma parte do cromossomo que vai dizer uma característica. Então, eu tenho um gene para a cor do cabelo, eu tenho um gene para formato do olho, outro gene para quantidade de dedos na mão, digamos assim. Tá. Beleza? Show. E esse lugar onde esse gene está, lá no cromossomo homólogo, a gente precisa mapear, né? Inclusive com essa confusão toda de coronavírus, ano passado, que já tem muito tempo que a gente está vivendo isso, né, pessoal? Mas duas cientistas brasileiras ficaram muito famosas justamente porque elas conseguiram mapear o genoma do coronavírus em menos de 24 horas. O que significa mapear o genoma? Significa pegar todos os cromossomos, né? No caso do vírus, um cromossomo só, mas todos os cromossomos daquele organismo, ver onde que está qual gene e o que cada um desse gene faz. E aí, com essas informações, a gente pode, digamos assim, montar a nossa defesa ou nos preparar para alguma coisa. Beleza? Então, esse locus gênico vai ser o lugar onde um determinado gene está. Então, eu vou falar assim, o gene para formato do nariz está no cromossomo 3, na posição superior, digamos assim. Esse endereço desse gene é que eu chamo de locus gênico. Tudo bem? Sim. Muito bom. Locus gênico também não costuma aparecer tanto, não, mas é bom saber. Então, vamos lá. A gente viu, né, no exemplo anterior, que tem um par de cromossomos, um veio da mãe, um veio do pai, e naquele exemplo, a mãe mandou informação para que a semente fosse amarela, e o pai mandou informação para que a semente seja verde. Então, a gente tem um empate, né? Como é que vai fazer? Vai ser amarelo ou vai ser verde? Existe um alelo que é mais forte do que o outro, digamos assim? Existe. Esse alelo a gente vai chamar de alelo dominante. Como que funciona? Então, imagine esse primeiro par de cromossomos homólogos aqui. Cromossomos homólogos. Então, um veio da mãe, o outro veio do pai. A mãe mandou a informação para que a semente fosse amarela. O pai mandou a informação para que a semente fosse amarela. Então, se os dois são de acordo, digamos assim, a semente vai ser amarela. Ok. No último par aqui, o que a gente tem? A mãe mandou informação para que a semente fosse verde e o pai mandou informação para que a semente fosse verde também. Então, os dois estão de acordo, a semente vai ser verde. Nesse aqui, no entanto, está diferente os alelos. A mãe mandou informação para que a semente fosse amarela e o pai mandou informação para que a semente fosse verde. Ó, e agora, quem poderá nos defender? Que cor que vai ser se deu empate? A cor vai ser amarela
Por quê? O alelo para a cor amarela, né? Vamos lembrar o que é alelo? O gene determina a característica, o alelo a variação dessa característica. Então, o gene A determina a cor. Azão, amarelo, azinho, verde. Azão e azinho são alelos, tá? Então, se eu tenho o alelo azão e o alelo azinho juntos, qual dos dois vai ganhar? Vai ganhar o alelo azão. Por que que vai ganhar o alelo azão? Porque o alelo azão é dominante sobre o azinho. Tudo bem? Certinho? Certinho. Então, qual que é a definição de alelo dominante? É aquele que se expressa em heterozigose. Meu Deus! E o que vem a ser heterozigose, professor? Heterozigose é esse empate, né? Aqui a gente fala homozigoto, homo de igual, então azão e azão são dois alelos iguais, azinho e azinho são dois alelos iguais. Heterozigoto são alelos diferentes. Então, isso aqui que eu chamo de heterozigose. Tem alelos diferentes, tem um azão e um azinho, tá? Então, eu digo que um alelo é dominante quando ele vai expressar a sua característica mesmo em heterozigose, mesmo no empate, tá? Então, tipo assim, vamos supor, a minha mãe tem cabelo, meu pai é calvo. Então, tipo, ela tem a genética de ter cabelo e ele tem a genética de ser calvo. Teoricamente, tipo assim, então eu vou ter os dois? Você vai ter os dois. Teoricamente, sim, você vai ter os dois. Uma informação para ser calvo e uma informação para ter cabelo. E aí, como é que vai ficar seu cabelo? Será que Bela vai ter ou não vai ter cabelo? Aí vai... Pelo amor de Deus, deixa eu ficar com cabelo. Aí você vai ter cabelo, tá, Bela? Porque o gene para não calvície, né, digamos assim, na mulher é dominante. Por isso que a gente vê muito mais homens carecas, muito mais homens calvos do que mulheres. Porque esse tipo de característica, na mulher, o gene para ter cabelo se comporta como dominante. Então, se você recebe os dois, para ter cabelo vai ganhar sobre ser calvo. Pode ficar tranquilo. Tudo bem? Feliz agora? Mas aí o que acontece, pessoal? Existem vários tipos de herança, digamos assim. O que é tipo de herança? É como que a característica é passada, né? Então, aqui a gente está falando de um caso de dominância completa. A gente vai ver a diferença desses tipos de herança. O que é dominância completa? Onde eu tenho efetivamente um alelo que domina sobre o outro. E ele domina sobre o outro porque quando os dois estão juntos, é a característica dele que vai aparecer. Muito, muito importante, que eu gosto de destacar nessa parte, falar que um alelo é dominante, uma característica é dominante, não é a mesma coisa que falar que ela aparece mais vezes na população. Por exemplo... Nossa, professor, eu cometi esse erro uma vez na aula. Sério? A pessoa passou um exercício, ela me perguntou, mas eu não estou para sala. Passar não, né? Para negócio online. Qual desses aqui é dominante? Aí eu falei, isso aqui. Ela falou, por quê? Eu falei, porque é o que aparece mais vezes. Ela me xingou. Que é o que aparece mais vezes. Você tem que pegar fazer um negócio lá o heredograma. Você tem que pegar o mapa lá da família e ver qual deles que é dominante ou não. Tem que pegar pelo casal que é homozigoto e ver se é um hétero. Exatamente, perfeito, Guilherme. A gente vai ver essa questão do heredograma, mas é isso mesmo, a gente identifica, né, uma herança recessiva, por exemplo, quando tem um casal que não tem a característica, dando origem a um filho que tem a característica. E esse heredograma é tipo, para quem não sabe, é tipo uma árvore genealógica mais simples, né? Usada com símbolos aí, que a gente vai ver. Muito bem, mas esse erro não é só seu não, viu, Guilherme? Eu aí, nos meus anos de estrada, digamos assim, sempre tem um aluno que fala, dominante é o que aparece mais. Porque, digamos que a gente é induzido ao erro, né? Falar que é dominante, falar que ele vai expressar quando ele estiver empatado com o outro, a gente super pensa que vai aparecer mais vezes. Mas isso não é real. Por isso que eu já aviso logo de cara. E a pessoa perguntou assim, você acha que, para me corrigir, ela perguntou assim, você acha que os nossos dedos, a mão dos dedos, que nós temos 5, ela é dominante ou é recessiva?
Aí eu falei, mas deve ser dominante, a maioria tem, né? Mas não, Exato. não, que 5 dedos é recessivo. Dominante é 6. Exatamente. Sua professora Eu roubou fiquei com meu medo. exemplo. Exatamente. Mas é isso mesmo, porque tem a característica polidactilia, né, que é ter mais de 5 dedos na mão, ela é dominante em relação à característica ter 5 dedos na mão. Aí eu pergunto, quantas pessoas com mais de 5 dedos na mão vocês conhecem? 2 sombrinhos gêmeos. Gêmeos, olha só, gêmeos. Uma vez eu perguntei isso numa sala, Mandy, porque eu sempre dou esse mesmo exemplo também. E aí eu me falaram, eu conheço umas 3, 4 pessoas. Eu falei, não, mas ele conhece muito, mas eram pessoas da mesma família. Porque aí faz sentido, né? Se esse gene é dominante, está na mesma família, a chance dele aparecer é maior do que a do gene recessivo, do alelo recessivo, né? Mas isso dentro da mesma família. Na população em geral, um alelo dominante não vai aparecer na maioria das vezes. É essa mensagem que eu e o Guilherme deixamos aí para vocês. Tudo bem? Então, definição de dominante. Ele vai expressar em heterozigose, quando ele tiver com outro. Outro exemplo que eu gosto de dar, pensa o seguinte, pensa numa pessoa alta e uma pessoa baixinha, né? Que esse alelazão vai ser uma pessoa alta e esse alelazinho vai ser uma pessoa baixinha. Quem que é o mais alto aqui da sala, será? Ai, meu Deus. Guilherme tem quanto de altura? Eu acho que é uns 70 e poucos, mas não sou tão alto assim, não, professor. Sou tão o quê? Não sou alto, não. Eu tenho uns 71, eu acho. Para mim, você é alto. No meu parâmetro, no meu ponto de vista, Rian tem quanto de altura, Rian? 1,58. 1,58. Aí, Guilherme, acho que vai ser mais. Tem alguém que tem mais de 1,70 aqui? Temos alguém de 1,80? Acho que não. Então, olha só. 1,70. A Amandinha tem cara de ser baixinho. Tem cara, é ótimo, né? Nunca... Eu sou. Mas quando falar Amanda, eu já imagino alguém baixinho. Quanto você tem de altura, Amanda? Tem que falar mesmo, é bullying. Oh, dó. Não foi de propósito, não foi a intenção. Eu tenho 1,60. 1,60? Olha, a Thalita tem 1,76. Acho que a Thalita ganhou, hein? 1,70 não é tão baixinho assim, não, gente. Que é isso? Me respeita, Não é né? mesmo? O comparativo da minha Eu tenho família é. 1,71, o que é isso? Não acho, não. Eu tenho 1,60. 1,60 e só 1,60. Nem Eu tenho 1,61. 1,61 e eu acho que eu sou alta. A gente tá bem, né, Fernandinha? A gente tá bem. Uai. Então, Acho que eu sou a mais baixinha, 1,53. 53? 6. 56. Quem é que tá falando que eu não tô vendo? Letícia? Cláudia. Cláudia, 1,56. Acho que você vai ganhar, hein, Cláudia? A mais baixinho. Então, vamos pensar aqui. A Thalita, a Letícia... Gente, vocês são altos. Eu tô achando vocês muito altos. A Letícia tem 1,75. A Thalita ganhou. A Thalita tem 1,76 e a Cláudia tem 1,56. Agora, imagina que a gente está numa fila e a Thalita está na frente da Cláudia. E a gente está numa fila. A gente vai olhar para trás, a gente vai conseguir ver a Cláudia atrás da Thalita? Não. Não. Então, a ideia desse heterozigoto é essa. Quando o mais alto está presente, você vê o mais alto e não o mais baixo. Mesmo se fosse o contrário. Se a Cláudia estivesse na frente da Thalita, ainda assim a gente ia estar vendo a Thalita. A gente ia ver a Cláudia, mas a Thalita ainda ia se destacar, digamos assim. É igual o cinema, né? Quando tem alguém super alto na nossa frente, a gente, nossa, agora eu não vou ver nada do filme, vou ver só a cabeça desse cidadão aqui. Beleza? Deu para entender, pessoal? Sim? Ninguém ficou magoado com a questão da altura, não? Eu me acho baixinho, sei lá. Mas, mentira, tem uma amiga minha que tem uns 50 e... Acho que é uns 52. Uns 52. Aí eu perto dela sou alta. Muito bem. Uns 63. 63 está ótimo. Mais alto que eu.
Olha só. Então, recapitulando aqui o que a gente viu até agora. O DNA vai ter essas informações para as nossas características. Cada característica nossa está numa parte do DNA chamada de gene. Como a gente tem as informações do nosso pai e da nossa mãe, essas informações são divididas em cromossomos homólogos. Cromossomos é esse DNA enrolado, esse DNA condensado, mas é um DNA da mesma forma. E homólogo porque eles são iguais. Eles são iguais porque eles têm a mesma informação, eles têm os mesmos genes, beleza? Repare, pessoal, que tem o mesmo gene, não necessariamente o mesmo alelo. Então, esse par de cromossomos aqui, por exemplo, tem o alelo azão, mas esse aqui tem o alelo azão e o alelo azinho. Então, são alelos diferentes, mas é o mesmo gene. Informação para a cor, duas variações, tá? Que é isso que vai dar, inclusive, a variabilidade, né? Não ser todo mundo igualzinho, tá? Homozigoto é quando eles são alelos iguais. Aí eu vou chamar de homozigoto dominante, quando eu tiver dois alelos dominantes juntos, e eu vou chamar de homozigoto recessivo, quando eu tiver dois alelos recessivos juntos. Heterozigotos são alelos diferentes, então vai ser um dominante e um recessivo. Neste caso, a característica que vai se expressar é a do dominante, tá bem? E aí, aqui embaixo, eu ainda coloquei dois conceitos para vocês, que é de fenótipo e genótipo. Fenótipo vai ser esse conjunto de alelos que a gente está conversando aí. Então, falar assim, a ervilha tal, ela é heterozigota. Se ela é heterozigota, a gente já tem que saber. Olha a importância dos conceitos básicos aí. Falou heterozigota, você já tem que saber que ela tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Ela vai ser azão-azinho. A gente usa muito azão e azinho, mas nos exercícios, né, e nas outras heranças, a gente vai ver que pode aparecer Bzão, Bzinho, pode aparecer Dzão, Dzinho, né? A letra significa aí um gene. Diferentes genes, diferentes letras. E o fenótipo vai ser a característica expressa. Genótipo é esse conjunto de alelos ou conjunto de genes daquele indivíduo. E o fenótipo vai ser a característica expressa. Então, aqui, se eu falei que a ervilha é heterozigota, eu sei que ela é azão-azinho e ela vai expressar o fenótipo amarelo. Por quê? Porque o alelo azão é dominante e ele determina a cor amarela. Uma coisa importante também, o fenótipo ele pode sofrer influência do ambiente, do meio externo. E quando a gente fala meio externo, pode ser sol, né? A gente produz mais melanina quando a gente está mais em contato com o sol. Pode ser alimentação, pode ser... Tem caso, por exemplo, já vi uma questão falando do peixe que mudou de cor por causa da ração diferente. Pode ser pintar o cabelo, né? Então, vamos supor que... Deixa eu ver quem aqui. Amanda, que cor que é seu cabelo? Castanho claro. Castanho claro. Então, o genótipo, né? A informação genética para o cabelo da Amanda é ser castanho claro. Mas vamos supor que a Amanda resolveu pintar o cabelo de verde. Não, pintar o cabelo de azul, que a Amanda é cruzeirense. Acabei de mandar ela ser cruzeirense. Atlética. Não, Amanda, não. Vai pintar o cabelo de azul para zoar o Cruzeiro que está merecendo. Quando ela vai lá e compra a tinta azul e passa no cabelo, ela mudou o fenótipo, né? O fenótipo é a característica expressa. Então, ao invés do cabelo dela estar castanho claro, vai estar azul. Mas o genótipo dela mudou? Não. Não. O genótipo, pessoal, guardem isso, nunca muda. Nunca da biologia não existe, mas no vestibular a gente vai fingir que existe, tá bom? O genótipo não muda. O fenótipo muda porque ele pode variar com o ambiente. Muito comum questões falando assim de irmãos gêmeos, né? Irmãos gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos, que foram criados em condições diferentes, aí, em estados diferentes, com famílias diferentes e tal. Eles podem ter fenótipos diferentes, dentro de um certo limite, né? Então, um ser mais pesado que o outro, um ser mais escuro que o outro, um cortar a sobrancelha e o outro não, um ter tatuagem e o outro não, enfim. Essas coisas que acontecem depois do nascimento,
né, por influência externa, podem mudar o fenótipo. O genótipo não muda jamais. Beleza? No nosso mundo de vestibular, a gente diz que ele não muda jamais. O que mais que eu ia contar para vocês aqui? Tinha mais uma coisa importante, deixa eu pensar. Vocês estão ouvindo meus filhotes, né? Eles são... É só da hora da aula que eles começam a desesperar. Tinha um negócio que eu ia comentar, um esgoto dominante, por exemplo. Sim, outra coisa. Fenótipo e algumas videoaulas, né, que eu sei que alguns até fazem um material complementar aí, tirar uma dúvida na internet e tal. Em alguns livros, algumas videoaulas, já vi gente falando que fenótipo é a característica visível, para ficar mais fácil até de lembrar. Mas cuidado com isso, tá? Por quê? Por exemplo, se eu olho para a Fernandinha, eu não sei dizer se ela tem o sangue do tipo sanguíneo O ou tipo sanguíneo A. Então, eu não estou enxergando qual que é o tipo sanguíneo dela. Mas é um fenótipo. Falar que a pessoa é do tipo O é o fenótipo. O genótipo para esse tipo O, só para vocês saberem, vai ser ter 2 alelos Izinho. Izinho é o genótipo. O fenótipo é ser do grupo O. Tem como eu olhar para a cara da Fernanda e saber qual que é o grupo sanguíneo dela? Não, só signo. Não, só signo. Maravilhoso. Qual signo que eu sou? Tem cara de peixes. Não sou peixe. Sagitário. Eu tenho lua em peixes. Sagitário, não. Também não. Eu nem sei o que Sagitário faz. Eu também não, legal, só queria fazer graça. Eu acho que é tipo amigo de todo mundo, é gente boa, todo mundo gosta. O Sagitário? É o signo nice, assim, mas nice, todo mundo quer ser amigo. Entendi. Não sou Sagitário. Não sou aquário, é o contrário, né? Aquário é a pessoa de gelo, assim. Não sou. Gente, não. Mentira. Eu sou de aquário e não sou assim. Não sou assim. Ó, vocês não vão adivinhar meu signo. Meu signo é o melhor de todos, gente. É o mais amorzinho. Gêmeos. Não. Câncer. Não. Escorpião. Nossa. Não. Amor, já é Ares. Não. Ares não é amorzinho. Achei que você tava sendo irônica com o amorzinho. Câncer. Não. Câncer é amorzinho, Touro. mas não sou. Touro. Eu também sou de touro. Vê se não é o melhor signo. Nós Lógico somos que é. muito gente boa. Touro é amigo, touro é leal, touro faz nada, ele só come. É Eu sou verdade. muito touro, sou total touro. Muito bem. Então, só para vocês sacarem isso. Fenótipo, a gente não pode falar que fenótipo é característica visível, porque nem sempre a gente está vendo. Beleza? Eu falo característica expressa, tá? Característica que o genótipo vai formar. Belezinha? Beleza. Beleza. E aí a gente chega a gente viu os conceitos básicos e a gente chega nas nossas queridas ervilhas, Titio Mendel, tá? Bom, para quem não sabe ou para quem não lembra aí, o Mendel ele ficou conhecido como pai da genética. Por que ele ficou conhecido como pai da genética? Porque ele foi um dos primeiros a sistematizar, né, a escrever sobre o estudo da hereditariedade. O mais engraçado é que Mendel, vocês viram história aí? História acontece isso o tempo todo, né? Ele não recebeu, digamos assim, o crédito pelo aquilo que ele fez em vida. Na verdade, na hora que ele publicou lá os estudos dele, a galera falou, nada, isso aí sabe de nada. E aí deixaram lá guardada em stand-by, só depois que ele tinha morrido, que eles foram ver, olha, aquele cara tinha razão. Mas aí, mesmo assim, ele recebeu essa fama póstuma. Foi ele que não passou em uma universidade de biologia? Tipo, ele é conhecido assim também, mas não passou na universidade? Por causa de um projeto? Não passou na universidade de biologia, acho que foi o Darwin, não. Agora eu fiquei na dúvida. Teve um que foi reprovado e que só depois de muito tempo ele foi considerado alguma coisa também. Não lembro quem. Olha só. Esse aí eu acho que foi de na biologia. Sim, mas eu sei que não era bom de matemática, física, alguma coisa assim, e depois ficou bom.
Depois ficou bom, que depois virou Einstein. Depois foi reconhecido como bom, né? Porque não era bom aluno, tinha dificuldade, essas coisas. Sim, o Einstein era assim mesmo, né? Tinha TDAH, um tanto de coisa. É porque o que é o bom, né? O que é o inteligente aí, considerado pela escola, por essas caixinhas que a gente coloca assim. Tinha um também, eu não sei se era o Arquimedes, o cara do empuxo, tinha um. Gente, eu sou péssima, eu adoro história, já falei, eu sou péssima com nomes e datas. Mas tinha um que eu lembro que uma história, não sei se é real também, que o professor pediu para ele usar um aparelho, sei lá, para medir a altura. Isso, era para medir a altura de um prédio. E era um aparelho que, tipo assim, ele tinha que calcular pela sombra e tal a altura do prédio. E aí ele colocou na prova um trem que tinha nada a ver, sei lá, ele vai usar o aparelho para fazer tipo palmo, medir o prédio em palmos. Aí o professor falou, tá errado. Aí depois ele falou, eu vou dar esse aparelho pro porteiro e falar, porteiro, me fala quanto que tem esse prédio. Ou seja, ele usou vários outros métodos para saber a altura daquele prédio sem ser o método que o professor queria na prova. E o professor dando errado, eram métodos válidos. Era tipo, tudo estava certo, mas o professor dando errado porque aquilo não estava dentro do padrão, dentro do esperado, dentro do conceito da matemática lá. Tem muita história assim, né? Mas o Mendel, ele era um naturalista. A naturalista é o nome de biólogo mais antigo, digamos assim. Darwin também era um naturalista. E, além disso, ele era um matemático, ele era um grande matemático. A gente vai ver que na genética, Bela que gosta aí, Guilherme que acabou de ver, na genética tem muita matemática, né? Mas é uma matemática mais tranquila. Eu digo que é mais tranquila porque eu sou péssima em matemática. Então, eu digo por experiência própria, assim. Então, eu até uso matemática, mas aí a genética rola, a matemática que tem na genética rola. Mas foi muito importante para ele fazer os estudos dele, a estatística dele, que a gente vai ver, tá? Ele era um monge austríaco, e eu falo que ele vivia numa eterna quarentena. E não tinha internet, não tinha Google. Porque ele falou assim, tem nada para fazer, o que eu vou fazer? Vou plantar ervilhas. E aí ele foi fazer esse estudo de hereditariedade com as ervilhas. Por isso, quando a gente fala em genética, muita gente lembra aí das ervilhas. Beleza? Mais uma coisa de Mendel, e aí a gente fecha, mais uma coisa de Mendel, assim, que é legal de destacar, ele era um cara que estudou genética sem ter a menor noção de tudo que a gente acabou de falar. Eu falei que são conceitos básicos. Ele não sabia o que era o DNA. Não sabia o que era um gene, nunca viu um alelo na vida, não sabia o que era genótipo, fenótipo, ele não tinha esses termos, não tinha esses nomes, não tinha nada disso. Ele fez esses estudos numa época que não tinha microscópio, pra vocês terem noção, assim. O que eu acho, na minha opinião, que dá mais moral ainda para o serviço que ele desempenhou aí para nós, beleza? E depois, como eu disse, né, depois que ele morreu, que a galera descobriu o DNA, descobriu o microscópio, que foi estudar, era um tipo de padre. Aí me falta conhecimento, digamos assim, de ensino religioso. Ele era um monge. Então, ele vivia num mosteiro, rezando lá, mas não fazia missa, nem nada disso. Beleza? Isso dá mais moral ainda para ele, que depois que ele morreu, como eu disse, que o pessoal foi descobrir DNA, essas coisas, que falaram, nossa, mas tinha um cara que estudou um negócio que faz todo sentido com isso aqui. Aí que eles foram pegar nesse trabalho que Mendel escreveu e falou que ele estava certo. Escreveu 2 leis, né? Assim como Newton tem lá as leis de Newton, a gente tem as leis de Mendel aqui na genética. Belezinha, pessoas? Beleza. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Joia. Então, na semana que vem, então, a gente vai aí se aventurar por essa primeira lei de Mendel, ver essas características dessas ervilhas, como que ele usou essas ervilhas para chegar nessas conclusões. Para os exercícios dessa semana, já coloquei algumas questões bem desses conceitos mesmo, né? Sugiro vocês fazerem um mapa mental, fazer uma tabelinha bem bonita, que esses conceitos são muito, muito, muito importantes para todo esse módulo que a gente vai ter. Show de bola? Bom, por hoje é isso, então, né? Terceiro round para muitos de nós aí, encerrado. Beijos de luz para vocês, boa semana. Resistam ao frio, que a semana inteira vai ser fria.
E até semana que vem. Beijão. Professor, Boa noite. professor, Boa noite. Sim? tava estudando negócio aí de genética, eu lembrei de uma história que a minha professora contou. Foi bem no finalzinho da aula também. Que eu tinha feito uma piada, né? Que eu gosto de fazer piada. Dá pra notar. Que eu tinha feito uma piadinha lá de genética, falei assim, nossa, mas que engraçado, né? Seria muito louco se alguém descobrisse que era adotado, alguma coisa assim, no meio da aula. E ela falou, Nossa. mas você acabou de me lembrar que eu tenho uma história que foi nos meus primeiros 4 anos de aula, né? Que eu tava dando aula em outra escola. Ah, E eu tava dando aula sobre genética pro terceiro ano, não lembro qual ano que ela falou, mas era um ano que não tinha ainda genética no terceiro, uhum, já tinha estudado. sim. Aí ela falou lá que tava dando aula, bem de boa. Aí ela falou dessa parte, que você carrega características do pai, da mãe, que você às vezes nasce cabelo crespo, alguma coisa. Aí tinha uma menina na sala que ela começou a notar. Ela falou assim, ué, que estranho, eu não tenho nada a ver com meu pai, tem nada a ver com minha mãe. Aí ela Eita. foi falar, a pessoa continuou explicando a matéria. Aí a menina falou assim, levantou a mão e perguntou, eu não lembro o que ela perguntou, mas ela perguntou alguma coisa para a professora, ela falou, não, então não tem nada a ver, não é da mesma característica. Aí ela falou que a menina começou a chorar no meio da aula Eita, e nós. gritou que era adotada. Minha Aí a pessoa nossa senhora. assustou, teve que chamar a coordenação, aí ligaram para os pais dela e tal, e tiveram que chamar ela para a sala da diretora, a professora foi junto. Aí a pessoa teve que explicar que estava dando matéria e a menina falou do nada que era adotada. Aí os pais teve que confessar para ela que era adotada mesmo. Gente do céu, imagina! Nossa, acontece comigo, eu tenho troço ali na hora. Mas nunca E aconteceu ela falou comigo. ela falou que por uns 4 anos ela chegava lá na sala e perguntava se alguém tinha dúvida de que era adotado ou não, e ela explicava na aula. Com Foi medo, sozinha. né? Nunca aconteceu comigo, Nossa, mas eu já vi eu- histórias de colegas, assim, principalmente quando estuda grupos sanguíneos, porque os grupos sanguíneos eliminam, assim, por exemplo, não dá para ter o sangue O se você tem um pai AB. Não tem É. como. Então o povo já fica assim. E antes a gente fazia na escola, né? Aqueles testes sanguíneos e tal, e a pessoa descobre que é do grupo O, que o pai é AB, e já ouvi casos disso da galera descobrindo que era adotado numa dessas. Nossa, que tenso. Nossa, Nossa, e essa colega, ela tinha meus quantos colegas. anos? Eu não sei, mas ela tinha uns 17, 16, se ela estava aprendendo essa matéria. É, Nossa, Eu não ensino lembro, mas médio. ela falou que foi nos primeiros 4 anos de estudo dela, né? Os primeiros 4 anos que ela estava dando aula. Sim. Nossa, demorou demais para Nossa, mas descobrir. eu e meus colegas Loucura. rachando no bico, que a gente é idiota, a gente ficou rindo. Não tinha o que Achou fazer. engraçado. Achou engraçado. Não, mas já vi casos tensos, Não, sim. Tensos. Aí até foi um dos motivos que eles proibiram de ficar fazendo essas tipagens sanguíneas, né? Pra gente descobrir gente adotada no meio da aula de biologia. Imagina? Tenso demais da eu conta. acho que tá hora, já descobre de uma vez. É Já menos pior do que descobre, os já pais acaba com a falar, mentira, vida que segue. né? A vida que segue. Ai, Deus. Demorios. Então é isso aí, pessoal. Beijão pra vocês. Boa noite, viu? Boa noite. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Beijo.